Opa! Aqui no Carol, a Patricia Highsmith vai nos apresentar uma narrativa em que o primeiro amor, ele é, acima de tudo, um caminho para a descoberta da própria identidade. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 1952 nos Estados Unidos, sob o pseudônimo de Claire Morgan, e ele foi muito revolucionário por ser o primeiro grande romance lésbico com um final feliz. Então, num contexto literário em que as histórias de amor homossexuais, elas eram, de forma geral, sempre marcadas pela tragédia ou pelo arrependimento ali das partes, principalmente no final das histórias, a gente vai ter aqui um romance em que não vai rolar nada disso. Na época da publicação aqui desse livro, a Patricia Highsmith, ela já era uma autora em ascensão, graças ao sucesso ali do seu romance de estreia, né, que é um romance policial, O Pacto Sinistro, que inclusive foi adaptado para filme e tudo mais. Esse aqui é somente o segundo romance dela, e ela temia ser rotulada ali como uma autora de romances lésbicos. Ela sabia que se ela assinasse esse romance com o próprio nome, ela estaria de certa forma marcada para sempre, e por isso então ela escolheu ocultar a sua autoria ali na época. Sendo assim, a revelação da verdadeira autora aqui do Carol só foi ocorrer de fato ali em 1990, então quase 40 anos depois aqui da publicação. Então, além do que eu já mencionei, outro grande diferencial aqui do Carol está justamente na forma como que o romance ele vai evitar transformar a orientação sexual aqui das suas protagonistas em um conflito interno. Então, embora as personagens elas estejam ali inseridas na mentalidade muito repressiva ali dos Estados Unidos dos anos 50, a atração aqui entre elas vai ser tratada ali como algo muito natural, sem qualquer tipo de vergonha ou de culpa. E para além disso também, o Carol vai ser muito interessante porque ele traz uma história de amor que vai se equiparar também a uma história de amadurecimento, que começa ali no íntimo e desemboca na forma como que a heroína aqui vai se apresentar para o mundo. Então, só para resumir um pouco, o livro aqui vai trazer a história da Therese Bellivet, que é uma jovem aspirante a cenógrafa que está trabalhando ali numa loja de departamentos durante a temporada de Natal em Nova York. Então, a vida dela vai mudar completamente quando um belo dia uma mulher mais velha, uma loira muito elegante chamada Carol, vai entrar ali na loja para comprar um presente. Então, é paixão à primeira vista. E a partir daquele encontro, né, as duas vão se aproximar e vão embarcar em um caso amoroso, repleto de muitas descobertas emocionais, enquanto elas também vão enfrentando ali todos os desafios impostos pela moralidade repressiva ali da época. O que acontece aqui é que a vida da Therese, ela é totalmente insípida, então ela é uma personagem muito retraída, muito confusa, ela é uma jovem que ainda não sabe muito bem o que vai fazer da vida, então ela tá namorando um cara bem engessado, sem alegria, ela tem dificuldade para alcançar ali a realização profissional como cenógrafa, e ela acha todo o seu círculo social ali, incluindo aquele namorado, né, totalmente desinteressantes. A Therese, então, ela é uma personagem que sempre está observando a vida pelo lado de fora, sem muito interesse em participar dela, isso pelo menos até conhecer a Carol, né, aqui naquele fatídico dia na loja de departamentos. E aí, como eu mencionei, a Carol é uma mulher casada, ela tem uma filha, e o caso entre as duas aqui vai, digamos assim, se tornar ainda mais sério depois que a Carol convida a Therese para fazer uma road trip ali de carro pelo oeste americano. E aí, a Patricia Highsmith, ela vai desenvolvendo essa relação amorosa entre as duas, quase que como um jogo entre o desejo e o mistério. A Carol, ela vai ser apresentada aqui como uma femme fatale, como uma mulher muito bonita, muito imponente, principalmente na visão ali da Therese. O livro é em terceira pessoa, mas a gente está sempre acompanhando as coisas pelo olhar aqui da heroína. E aí a gente vai descobrindo que a Carol também é uma mulher bem vulnerável, principalmente no momento em que ela conhece aqui a Therese, porque ela tá se divorciando do marido. E por outro lado, a Therese, ela é bem mais jovem do que a Carol, né? Ela é totalmente inexperiente e ela vai projetar ali na Carol, né, todas as expectativas e idealizações que vão muito além do amor. Era como se elas tivessem se reconhecido de algum lugar, mesmo que nunca tivessem se encontrado antes. O olhar de Carol era tão direto que parecia atravessar todas as camadas que Therese mantinha ao seu redor, expondo-a completamente. Então, como eu mencionei, muito além de um caso amoroso lésbico, a gente está falando aqui de um processo de formação de identidade. E vai ser muito interessante como que esse processo, então, vai se basear nessa
aproximação bem obcecada da Therese do seu objeto de interesse ali, que é a Carol, e a partir disso, a realização e o entendimento de que aquele objeto de interesse, na verdade, é uma ideia. E aí vai ser muito interessante porque em um ponto aqui, perto do final do livro, a gente vai ver a grande virada, que é quando a Therese vai entender que ela estava apaixonada pela ideia da Carol, por uma espécie de fantasma mesmo. Porque a Carol, ela é 10 anos mais velha do que a Therese, então a gente percebe que o que a Therese quer da Carol é muito além do seu corpo, do seu cheiro, do seu toque. Ela quer também a segurança de um amor, a segurança da experiência e da visão de mundo daquela mulher. E esse entendimento, então, vai ser a chave para o crescimento emocional aqui da heroína. Aliás, o que torna esse processo ainda mais interessante de acompanhar é que a Therese, né, como eu mencionei, ela é uma aspirante a cenógrafa, ou seja, ela se dedica a criar cenários para peças de teatro. Então é toda uma metáfora aqui para essa jovem, né, para além de uma questão emocional ali com a sua amante, ela tem como aspiração projetar espaços que revelam ali a essência e o desdobramento de situações, ou seja, um palco de um teatro, né? E claro, a gente não pode esquecer que a gente está aqui nos Estados Unidos dos anos 50, então um romance homossexual era totalmente crime, e essa vai ser a grande adversidade aqui desse romance. E o relacionamento aqui entre a Carol e a Therese, ele precisava ser vivido em segredo. Essa repressão externa, né, do mundo ao redor delas, vai ser representada principalmente aqui pelo Raj, que é o ex-marido da Carol. Ele vai usar ali a custódia da filha deles como uma arma para controlar e para intimidar ali a Carol. Então a gente vê o tempo todo a ameaça da exposição pública pairando aqui sobre as duas amantes. E claro que, como toda história de primeiro amor, esse daqui vai envolver incertezas e ternura, medo, humor e também um pouco de suspense. A Patricia Highsmith, ela é conhecida por explorar esses aspectos mais sombrios ali da psique humana. Então ela vai abordar aqui esse caso de amor quase que como se fosse um thriller mesmo, à medida também que ela vai aproximar o ato de se apaixonar nesse romance aqui, né, quase que como uma premeditação de um crime. Isso é muito interessante. Então cada gesto, cada palavra, cada olhar, eles vão ser analisados aqui pela Therese, vão ser internalizados de uma maneira muito obsessiva. Em certos momentos, isso daqui vai se aproximar até quase de um thriller mesmo. É uma busca ali obsessiva da Therese por capturar ali a essência naquele seu objeto de desejo. Therese tentava lembrar cada detalhe, o som da voz de Carol, o perfume que parecia pairar no ar depois que ela ia embora, a curva do sorriso. Era como colecionar fragmentos de uma música que nunca poderia ser tocada inteira. E é aí também que a gente percebe como que a Patricia Highsmith, ela é uma escritora muito interessada nas coisas que nos atraem nas outras pessoas. Então, em que ponto que esses detalhes que nos fascinam, eles vão tornar a nossa admiração numa obsessão? E vai ser justamente a partir dessa ideia também que a gente vai perceber a ideia da atração aqui nesse romance, surgindo como uma tentativa também de preencher lacunas emocionais. Isso porque a relação aqui entre a Therese e a Carol, ela vai muito frequentemente se assemelhar a uma dinâmica de mãe e de filha, não apenas pela diferença de idade, mas também pelas expectativas envolvidas ali e pelas interações que as duas vão estabelecendo. Então a gente vai descobrir aqui que a Therese, ela é muito marcada pelo abandono da mãe, que aconteceu ali quando ela era criança. Então ela carrega essa sensação de desamparo muito evidente, enquanto que a gente vê também que a Carol, ela tá vivendo ali sobre a constante ameaça de perder a guarda da filhinha dela. E aí ocorre essa conexão muito sutil em que uma vai preencher essas necessidades emocionais ali da outra. Vai ter um momento aqui que vai ilustrar essa ideia, que é quando a Carol vai trazer um copo de leite ali pra Therese. E um dos momentos mais simbólicos dessa dinâmica vai ocorrer justamente ali no final da road trip das duas, que é quando a Carol vai precisar abandonar a Therese pra evitar perder a guarda ali da filha. Então, em meio àquele vazio da separação, a Therese, ela vai encontrar ali um quadro na biblioteca que vai provocar nela uma epifania muito poderosa. A Patricia Highsmith, ela não vai exatamente descrever o que há naquele quadro, né? Mas fica muito evidente que aquele momento vai marcar uma transformação aqui na Therese, porque a partir dali ela vai entender a natureza da relação dela com a Carol. De repente, Therese percebeu que não era a Carol quem ela amava, mas uma ideia. Uma ideia construída com base no que ela sempre quis e nunca teve. E ainda assim, não conseguia deixar de amá-la, mesmo sabendo disso. Então, eu li esse livro pela primeira vez aqui há uns bons anos, na época que saiu aqui essa adaptação dirigida pelo Todd Haynes, e quando essa edição aqui da LPM Editores
foi publicada. E aí eu peguei esse romance pra reler agora no Natal, e depois de todo esse tempo eu saí mais uma vez completamente arrebatado. É com certeza um dos meus livros favoritos da vida, porque o Carol realmente é um romance que vai mostrar como que esse primeiro amor é uma força magnética e perigosa, essa experiência que desestabiliza, mas que acima de tudo transforma. É um empreendimento que está fadado quase à tragédia, mas que também é muito luminoso, muito elucidador, principalmente porque o primeiro amor também revela o que há de mais íntimo em tudo aquilo que a gente não diz em voz alta. E é isso, eu também quero muito ler outras coisas aqui da Patricia Highsmith. Eu não sei se ela tem outros romances aqui como Carol, mas eu tenho muita vontade de ler, por exemplo, O Talentoso Ripley. E é isso aí, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui se você já leu esse livro, ou se você já viu o filme aqui do Todd Haynes com a Cate Blanchett e a Rooney Mara, que também é incrível. E se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.